dia, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma aula, estamos aqui juntos, via internet, para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor, aprendermos mais sobre relacionamento de discipuladores. Hoje estamos na aula 5, que trata do tópico, elementos do relacionamento discipulador, parte 1. Como é um tópico um pouco extenso, foi dividido em duas aulas. Hoje veremos a primeira parte da aula. Semana passada estudamos a aula 4, que trata das características do discipulador. Bem como todo ano, durante todo esse ano estamos focados nesse assunto de relacionamento discipulador, todos imbuídos, toda a igreja imbuída no intuito de aprendermos mais sobre isso, para tentarmos pôr em prática o que o nosso Senhor nos diz lá, através do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, que convoca todos nós, seus discípulos, através do seu chamado primordial, para irmos e fazer discípulo. Essa é uma convocação que Jesus faz a todos os seus discípulos, sem exceção. Todos nós, discípulos de Cristo, temos que fazer discípulo. Esse é o nosso chamado primordial. Ir e fazer discípulo. Ir de fazer discípulo de todas as nações. Então, é uma convocação geral que Jesus nos faz. E, para tanto, estamos utilizando esse material, essa apostila, que é fornecida pela Junta de Missões Nacionais, que é a apostila Viver como Discípulo. Estamos estudando todos os tópicos relacionados a relacionamento discipulador. Então, hoje, aprenderemos mais sobre os elementos que envolvem esse relacionamento, essa RD. Mas antes de darmos início à nossa lição, gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por estar propiciando a nós esse meio, de continuarmos as nossas aulas. Mesmo impossibilitados de estarmos reunidos no templo, todos os domingos, como era de costume, para estudarmos a palavra do Senhor de forma presencial, mas infelizmente fomos acometidos aí por essa situação inesperada aí desse vírus, dessa pandemia que se alastra, e nós fomos obrigados a nos recolhermos. E o Senhor está provendo esse meio para que a mensagem dele continue a ser propagada. Então nós somos muito gratos a ele. Nós fomos meio que pegos de surpresa, para elaborar tal tarefa, porque isso aqui é algo que a gente não tinha feito antes. E assim, esse desafio foi lançado e o Senhor está nos proporcionando recursos técnicos e conhecimento para que a gente consiga levar essa palavra até vocês, para que o conhecimento, para que a propagação do conhecimento acerca do Senhor não cesse. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem a oração, obviamente, para que esse mal que se alastra pelo Brasil cesse o mais rápido possível, e para que, enquanto a gente estiver isolado, o Senhor continue nos abençoando, para que a gente continue tendo meios de produzir esses conteúdos, que o Senhor seja louvado, e Ele sempre provê um meio, mesmo que a gente ache que não está preparado, acha que não tem recurso suficiente para produzir tal coisa, mas o Senhor nos capacita, nos prepara, e sempre Ele abre uma porta, para que a palavra dele continue a ser propagada. Então, Deus seja louvado, e vamos dar início à nossa aula 5. Assim como já aprendemos sobre o ciclo de vida discipular, para desenvolvermos relacionamentos intencionais a partir de RDs são relacionamentos discipuladores. É necessário que conheçamos e praticamos alguns dos elementos que estão diretamente ligados à prática diária da vida discipular. Essa prática é fundamental para que sejamos realmente levados a cuidar bem da maior obra-prima da criação de Deus, que é o ser humano. Então, assim, como nós já aprendemos sobre o ciclo de vida discipular, que foi uma das aulas que já foram passadas, então, assim, nós temos que desenvolver
para desenvolver esse relacionamento intencional a partir das RD, é necessário que conheçamos e praticamos alguns dos elementos, né? E esses elementos nós iremos estudar detalhadamente durante essas duas semanas, né? Essas duas aulas. Uma está sendo dada hoje e a outra na semana que vem, se assim o nosso Deus permitir. Então, durante essa aula de hoje, nós iremos abordar 3 tópicos, 3 elementos do relacionamento discipulador, que é o relacionar-se, acolher e o interceder, tá? Que são 6 tópicos. Não sei se vocês estão observando aqui nessa parte de baixo. Foi por tanto amar as pessoas que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por elas, pagando o preço de seus pecados, e para restabelecer o relacionamento de amor que o Pai deseja ter com seus amados. Lá na primeira carta de João, do apóstolo João, lá fala que Deus nos amou primeiro, e para provar isso, Ele nos envia o seu único Filho. Ele nos ama, nós sendo ainda pecadores. Então Deus, Ele quer restabelecer esse relacionamento de amor para conosco. E a maior prova que Ele nos dá é enviando o seu único Filho, né? Como está lá em João capítulo 3, né? Verso 16. Fala que Deus amou tanto o mundo que dá o seu único Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E falando dos elementos, esses elementos da RD, do relacionamento discipulador, são apresentados por meio de acróstico raízes. Esse acróstico, na língua portuguesa tem acróstico e anagrama. Anagrama é quando eu pego uma palavra e embaralho ela, né? Tipo, tem um livro de um escritor famoso brasileiro, José de Alencar. O nome do livro é Iracema. Se você for ler o livro, você vai ver que está falando de uma Índia. Você acha que está falando de uma Índia, mas se você for ler o livro todo, você vai entender que na verdade está falando do continente americano, da América. Então ele faz um anagrama com aquela palavra, América, e transforma o título do livro é chamado de Iracema. E tem uma outra coisa que é tipo anagrama, que é o acróstico. Então eles pegam esse acróstico, raízes, se você observar aqui do lado, raiz, aí ele pega cada letrinha dessa e cria e utiliza como um verbo, que é relacionar, acolher, interceder, zelar, ensinar e solicitar. Então, para estudarmos os elementos do relacionamento discipulador, a gente vai estudar em cima desse acróstico raízes, composto por verbos que indicam ações práticas e intencionais. Trata-se de ações que interligam e se completam no cumprimento do chamado primordial. Então hoje iremos, como eu falei, estudar os 3 primeiros: relacionar-se, acolher e interceder. Relacionar-se. Relacionar-se está diretamente ligado a investir intencionalmente na vida das pessoas, tendo-as como prioridade máxima em nossa vida. Para desenvolver esse elemento do RD, do relacionamento discipulador, talvez seja necessário rever algumas atitudes em nossa rotina de vida, ajustando nossa agenda. Como já vimos, nossa agenda possivelmente terá de ser revista e ajustada. Talvez você tenha de deixar alguma atividade, incluindo as eclesiásticas, desenvolvidas na igreja, para que haja espaço destinado ao desenvolvimento de relacionamentos intencionais. A exemplo de Jesus, nosso foco principal devem ser as pessoas. Jesus, em todo o seu ministério terreno, viveu e ensinou isso de uma maneira muito clara e prática. Relacionar-se. Relacionar-se é esse primeiro tópico. Eu acho que é um dos mais interessantes a serem estudados. Quando a gente fala de relacionar, de relacionamento, me vem à cabeça o nosso Deus. Como o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus o tempo todo está tentando se relacionar com o homem. Se nós formos ler as Escrituras, Deus é o tempo todo querendo se relacionar, querendo falar com o homem, querendo se aproximar do homem. É Deus que inicia esse relacionamento. É sempre parte de Deus.
A Bíblia fala que, lá em 1 João, fala que Deus nos ama primeiro, e como prova disso, Ele nos dá o seu único Filho, no intuito de resgatar esse relacionamento. A palavra do Senhor fala que todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas lá em 2 Coríntios, lá fala que e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, assim, Deus, o tempo todo, Ele quer se relacionar com o homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todos nós sabemos que isso está intrínseco, está inerente à nossa natureza. O relacionar-se, estar junto, se aproximar das pessoas, isso é da natureza humana, e nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem e coloca no jardim, a gente vê que todo final de tarde Deus estava se relacionando com Adão, até o dia que Adão peca. Quando nós vemos ali que Deus liberta o povo do Egito e inicia a caminhada pelo deserto, a qual durou 40 anos, Deus dá uma ordem para Moisés construir um tabernáculo. Ele passa as medidas, passa o modelo, passa tudo certinho. Para que era aquele tabernáculo? Era para que a glória de Deus habitasse ali naquele local, para que Deus falasse com os homens através daquele local. Fala que a glória de Deus descia sobre aquele lugar, na forma de fumaça. Quando a gente lê lá em Levítico capítulo... Deixa eu pegar aqui. Levítico capítulo 26, verso 12, diz assim: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andarei entre vós. Esse era o desejo de Deus. Quando Moisés termina de construir o tabernáculo lá em Êxodo, é dita a mesma coisa. Ele fala: e Deus habitará com os homens, né? E eu andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa mesma situação acontece quando lá Salomão constrói o templo. Constrói o templo, e no dia da inauguração do templo fala que a glória de Deus desce sobre o templo. Uma fumaça extensa desce sobre o templo, e a glória de Deus estava ali naquele lugar. E novamente é dito isso lá: eu habitarei convosco, eu estarei no meio de vós. A gente vê que esse é o desejo de Deus. Quando a gente lê lá em Apocalipse 22, fala assim: e o tabernáculo de Deus desceu e está entre os homens, e Deus habitará com os homens, e Ele estará no meio, e os homens verão a Deus, e eles serão o seu povo. Então, assim, a gente vê que todo o desejo de Deus, que é se relacionar, se cumpre. E para tanto, né, a gente vê lá no Evangelho de João, onde fala lá no primeiro capítulo, né, verso 1, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E no verso 14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, Deus, através do seu Filho, Ele se faz humano para habitar entre nós, para se relacionar conosco. Então, essa ideia do relacionar é algo que vem da natureza de Deus. O desejo de Deus é que nós nos relacionemos uns com os outros. Por isso que Jesus falou: a lei se cumpre em um só mandamento, que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, nós devemos nos relacionar, nós devemos amar uns aos outros. Então, assim, Deus, o tempo todo, Ele demonstra esse desejo. Deus é um Deus de relacionamento. Hebreus capítulo 1, verso 1 fala assim: e havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então, assim, Deus outrora, havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras. Então Deus está o tempo todo querendo falar com o homem, querendo se relacionar com o homem. Então Deus é um Deus de relacionamento. E esse relacionar-se é algo de Deus.
né? Portanto, essa é uma das primeiras um dos primeiros elementos desse relacionamento discipulador, é o relacionar-se. Como que eu vou passar a mensagem de salvação para outra pessoa se eu não vou me relacionar com ela? Então eu tenho que procurar primeiro me relacionar com ela, primeiro me aproximar dela, abordar ela, para que aí sim eu consiga falar do amor de Deus, da graça de Deus para ela. Tem um exemplo muito bom nas Escrituras, obviamente, além das inúmeras passagens que fala do amor de Deus, do desejo de Deus em se relacionar com o homem. Essa passagem que está no Evangelho de João, capítulo 4, onde fala sobre a mulher samaritana. A palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 4, fala assim: e era necessário passar por Samaria. Fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas qual era a necessidade de Jesus passar por Samaria? A gente sabe que na época de Cristo existiam 3 formas de você sair da Galiléia, que era a região norte, em direção à região sul, onde fica Jerusalém. Ou você ia pelo fosso do Jordão, ou ia por Samaria, que era o caminho mais perto, mas era o mais perigoso, que era pela região montanhosa, ou ia pelo deserto da Judéia. E dificilmente era muito esse caminho que aparentemente era o mais curto e aparentemente era o mais rápido, mas ninguém gostava de passar por esse caminho, porque era muito perigoso, tinha muito assalto, tinha muitos assaltantes. E outra, existia uma inimizade entre o povo samaritano e o povo judeu. Então era difícil eles passarem por aquele caminho. Mas o Evangelho de João fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus, obviamente, através da sua presciência, ele sabia do encontro que iria ocorrer lá. Ele sabia que ele iria encontrar essa mulher. E ele sabia que essa mulher precisava ouvir uma palavra de salvação. E que através dessa mulher, outras e outras pessoas iriam ser alcançadas pela graça de Deus. E realmente foi isso que aconteceu. Se você for ler o capítulo todo, você vai ver que após ela ter essa conversa com Jesus, ela vai para os seus parentes e começa a contar que tinha encontrado Cristo, o Messias. E começa a falar do Evangelho, começa a propagar o Evangelho. Muitos falam que essa mulher foi uma grande evangelista, uma grande discipuladora entre os samaritanos. Mas o interessante é o seguinte, aqui tem várias coisas aqui nesse acontecimento que a gente aprende sobre relacionamento. Primeiro, Jesus, ele tem um relacionamento intencional. A gente vê que ele não mede esforços para levar a palavra até essa mulher. Fala que era necessário que ele passasse por Samaria. Por quê? Porque ele sabia que tinha alguém lá que estava sedento da palavra. E a palavra do Senhor fala que ele passa por Samaria. E aí ele chegando lá próximo a esse poço de Jacó, né? Fala que os discípulos foram até a cidade comprar mantimentos e Jesus ficou lá sentado. Obviamente ele sabia que alguns minutos depois essa mulher viria e ele iniciaria ali um diálogo muito frutífero que depois resultaria na pregação da palavra do Senhor para outras e outras pessoas ali naquela região. Então, assim, a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus, ele é intencional. Ele não mede esforços. Fala que era necessário que ele passasse por Samaria. E ele vai lá. Não importa se era perigoso, se não era. Outra coisa que a gente observa aqui no diálogo, a gente vê que é Jesus que começa a conversar com ela. Fala que ele assentou-se junto à fonte, era isto quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água.
E aí disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí Jesus começa aquela conversa. Primeiro, naquela época não era comum um homem estar conversando com uma mulher, principalmente ele sendo judeu e ela sendo samaritana. Mas vê que Jesus, ele inicia o diálogo, ele inicia aquele relacionamento. E aquela conversa começa ali de forma aparentemente despretensiosa, e ele começa conversando sobre a água e tal, e vai se desenvolvendo aquela conversa, e a conversa vai se tornando interessante para a mulher também já demonstra interesse pela conversa, e daqui a pouco ele, durante essa conversa, já começa a revelar coisas íntimas da vida da mulher, e a mulher percebe que ele não é uma pessoa qualquer. Ela, de cara, ela já percebe que ele não é um homem qualquer. E ele se revela para ela como Cristo, e ela vai depois e vai falar para outras pessoas. Então, assim, o relacionar-se é isso, é você não medir esforços para levar a palavra de Deus a outras pessoas, é você querer isso, você querer se aproximar de outras pessoas, você traçar estratégias, né? Se você for ler o Evangelho, o capítulo todo, você vai ver que Jesus foi muito sábio na abordagem que ele teve com ela, né? Ele não foi muito, como eu diria, ele não foi inconveniente, mas ele deixou a mensagem dele, que é o principal. Então é isso que precisamos aprender com Jesus, né? Ser intencional, porque relacionar-se está diretamente ligado a investir intencionalmente na vida das pessoas. Então, quando eu estou querendo me relacionar com outras pessoas intencionalmente no intuito de levar a palavra, eu estou demonstrando amor pelo meu próximo. Eu estou demonstrando que eu quero que a mensagem de Deus chegue até a vida daquela pessoa. Eu estou tendo misericórdia da vida daquela pessoa. Eu estou tendo compaixão por ela. Eu estou tendo amor por ela. Eu estou querendo que, assim como Deus salvou a minha vida, Deus salve a dela também. Então, isso faz o quê? Com que eu me mova, com que eu saia da minha zona de conforto e vá me relacionar-se com outras pessoas. Por isso que fala sobre ajustar a agenda, né? Sobre você rever algumas coisas, para você focar nisso, em procurar se relacionar com outras pessoas intencionalmente, no intuito de propagar o Evangelho, no intuito de fazer discípulo. Porque nós temos que lembrar do nosso chamado primordial, que é ir fazer discípulo. E eu só vou conseguir ir e fazer discípulo se eu começar a me relacionar com outras pessoas. Então esse é o primeiro elemento, é relacionar. Aí depois a gente vai vendo que é tudo um processo, aí vem as outras etapas, mas a etapa inicial é o relacionamento, é o estar em contato com outras pessoas, é o estar próximo de outras pessoas. A segunda coisa, que é tão importante quanto a primeira, é o acolher, né? Então, não adianta eu me relacionar, eu levar a mensagem para outra pessoa, eu falar de Jesus para outra pessoa, essa pessoa se converte e depois eu deixar ela sozinha, depois eu deixar ela desamparada, eu não cuidar dela, eu não acolhê-la. Pode acontecer igual uma planta, eu vou lá e planto uma sementinha, uma mudinha, ela começa a crescer, nasce, agora se eu não cuidar, se eu não acolher ela, se eu não regar, se eu não cuidar, ela vai morrer. Da mesma forma, no relacionamento discipulador, não adianta eu me relacionar, me aproximar das pessoas, eu construir um relacionamento para falar de Jesus e começar a falar de Jesus, aquela pessoa acolher a mensagem e ela se converter, se transformar e de repente eu não acompanhá-la, eu não der o suporte necessário. É tipo assim, eu vou lá e convido um vizinho meu, uma pessoa que eu conheço para ir para a igreja, chega lá na igreja, o pastor faz uma pregação e a pessoa ali naquela hora, emotivo, tocado pelo Espírito, vai e se converte. E de repente eu abandono aquela pessoa. Então assim,
é complicado, a pessoa ela não vai conseguir sobreviver sem esse apoio, sem esse acolhimento. É muito difícil, porque por isso que muitas pessoas hoje se convertem e depois se afastam, por falta de suporte, por falta de apoio. Porque assim, tudo no começo, principalmente na vida cristã, se não tiver um suporte, os primeiros meses são os mais difíceis. São as tentações, que vai vir mesmo com força, entendeu? As provações, a vontade de desistir, de voltar para a vida que a pessoa estava levando anteriormente. Então é um período crítico. Então, se ele não tiver um suporte de alguém, um apoio, uma pessoa que esteja caminhando com ele, lado a lado, vida na vida, é difícil ele se manter, é muito complicado. Um exemplo que a gente tem nas escrituras disso é a conversão do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converte ali na estrada de Damasco, e ele vai até Damasco, e ali ele já começa a pregar o evangelho ali mesmo. As pessoas ficaram desconfiadas, achando que ele não tinha se convertido totalmente. E a palavra do Senhor fala que um homem, um apóstolo chamado Barnabé, vai até ele e acolhe ele e leva ele até os apóstolos e defende ele, Tem outra situação lá em Atos capítulo 11, que depois que Paulo se converteu e estava vendo uma divergência doutrinária acerca da lei, e houve umas discussões lá e eles tiveram que ir para Jerusalém para tratar desses assuntos. A palavra do Senhor fala que depois disso, Barnabé foi até a cidade de Paulo, que é Tarso, e pegou Paulo e levou para Antioquia. Lá ele passou 1 ano. Então, assim, a gente vê o cuidado que Barnabé teve com Paulo, e depois a gente vê os frutos que o apóstolo gerou. Então, assim, o acolher é tudo. Não adianta eu lançar a semente, não adianta eu preparar a terra, lançar a semente começar a brotar e eu largar ela lá de qualquer jeito. Ela vai morrer, não vai dar fruto, não vai chegar nem a crescer, ela vai morrer já pequenininha. Então, assim, o acolher é fundamental, Não adianta eu fazer com as mãos, como diz o ditado, e desfazer com os pés. Não adianta eu fazer uma coisa tão bonita no relacionar-se, conseguir traçar uma estratégia para atingir as pessoas e conseguir atingir as pessoas, conseguir com que a palavra do Senhor chegue até as pessoas e depois eu não acolhê-las. Então, acolher é isso. Acolher é o que? Estar disposto a assumir uma responsabilidade com as pessoas com quem nos relacionamos. No desenvolvimento dos relacionamentos intencionais, as pessoas verão nosso testemunho de vida e a presença de Jesus. Depois serão desafiados a entregar sua vida a Jesus. E é nesse ponto que o acolhimento se torna fundamental. Acolher cada um de maneira individual e personalizada, passa pelo processo de integração da pessoa ao PGM e posteriormente à igreja. Acolher significa cuidar bem de cada um e garantir que suas necessidades sejam atendidas. Então, assim, acolher exige um pouco de sacrifício. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que começar a se preocupar com o outro, com o próximo. Quando você está acolhendo alguém, você está pondo em prática o amor ao próximo. Você está se preocupando com outra vida. Então, acolher, tanto relacionar-se quanto acolher, são essenciais, são elementos essenciais no relacionamento discipulador. Interceder. Interceder é oração. Interceder está ligado à prática da disciplina espiritual da oração. Interceder é orar diariamente pelas pessoas com quem desenvolvemos relacionamento de discipuladores, colocando-as diante de Deus. Então, assim, se eu estou... Primeiro, a oração, a intercessão é tudo. Primeiro eu tenho que estar em oração pedindo a Deus para mostrar pessoas com que eu possa fazer esse relacionamento. Preparar o campo, preparar o caminho. E uma vez que apareçam essas pessoas, aí eu coloco em prática o relacionar-se. Eu vou procurar traçar estratégia para me aproximar das pessoas, para de alguma forma eu conseguir levar
a palavra da graça, a palavra de salvação para aquelas pessoas. E uma vez que elas sejam convertidas à palavra de salvação, eu vou acolhê-las. E depois, durante esse processo, eu vou estar intercedendo em favor da vida dessas pessoas. Eu vou estar orando pelas pessoas diariamente. Tanto para que o Senhor me mostre essas pessoas, quanto para que o Senhor cuide dessas pessoas. Para que elas cresçam no conhecimento da palavra, para que elas sejam fortificadas através do Espírito Santo, para que o Senhor dê armas espirituais a essas pessoas, para que elas consigam vencer as tentações iniciais da caminhada cristã. Então, assim, é um processo, e a ferramenta principal que nós temos é a oração. Sem a oração é impossível. É impossível fazer qualquer tipo de relacionamento discipulador. A oração, o interceder, é a ferramenta principal. O resto é resultado, né? É resultado da oração. Então, colocando-as diante de Deus, apresentando suas necessidades e agradecendo pelas conquistas e vitórias alcançadas. No desenvolvimento do RD, a intercessão deve acontecer não só pelo discípulo, mas com o discípulo. Isso aqui é importante. Então, no desenvolvimento do relacionamento discipulador, a intercessão deve acontecer não só pelo discípulo, ou seja, não é só para eu ficar orando pelo discípulo, eu tenho que chamar ele para orar junto comigo, para que ele aprenda a orar, aprenda a interceder por outras pessoas, aprenda a interceder pelos seus futuros discipulados, para que através do meu exemplo ele esteja aprendendo e esteja entrando em comunhão com o Senhor. O ensinaremos a orar e a como se tornar um intercessor, que também levará outros a Cristo, dentro do processo natural de multiplicação dos discípulos. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, meus irmãos, sem oração, em um relacionamento discipulador, primeiro, sem oração, nada funciona na vida espiritual. Então, a oração é a principal ferramenta que nós temos, tanto para estar intercedendo em favor das vidas das pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, no relacionamento discipulador, quanto também para que essas pessoas aprendam a usar essa ferramenta, que é essencial na vida cristã. E estamos chegando ao final dessa aula. Durante essa semana, você poderá refletir com cuidado acerca dos conteúdos e verdades abordados nessa aula. Escreva com suas palavras, confissão de fé, a respeito do seu compromisso com um discípulo multiplicador. Dedique atenção especial a essa atividade. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma aula, de mais uma lição da escola, e que o Senhor venha estar nos dando força, nos capacitando cada vez mais, nos dando ânimo cada vez mais para continuarmos nessa empreitada, até quando for necessário, né? Mas que todos estejam em oração, para que esse problema que todo mundo, não só o nosso país, nem a nossa cidade está passando, venha cessar o quanto antes, para que as nossas vidas voltem à normalidade. Fiquem com Deus, que Deus nos dê uma semana em paz, que nos dê um domingo de Páscoa em paz. Fiquem com Deus.